Hello, galera da cabana, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nessa manhã de domingo tô aqui pra gravar mais uma resenha pra vocês de um livro que eu fiquei extremamente apaixonada, que eu passei uma semana inteira ainda, depois que eu terminei de ler, pensando nele, porque é um livro incrível, é um romance incrível. Confesso pra vocês que eu ainda não tinha me apegado muito a romance. Eu gosto muito de filme de ação, coisas acontecendo, fantasias, vampiros, séries com vampiros, séries com anjos. Então, assim, até então eu não tinha me apegado muito a romance. Achava que era muito blá blá blá, muito clichê, achava que não tinha nada de muito interessante. Inclusive, alguns livros, algumas coleções que a gente tem, eu nunca tinha nem me interessado pra ler, né? E depois desse livro eu curti muito romance e agora estou lendo romance. Também porque esse mês é o mês dos namorados e a gente resolveu fazer várias resenhas de livros românticos pra vocês. Então o livro que eu vou resenhar hoje pra vocês em vídeo é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que acredito que se pronuncia assim o nome dela. É um livro incrível, a orelhinha dele rosinha, ó, pessoal. E é da editora Intrínseca. E é um livro, gente, que trata da história de duas pessoas, que é a Louisa, que tem 26 anos na história. E ela é uma jovem que ela não tem muita ambição na vida, ela não tem muita perspectiva de nada. Se você perguntasse a ela, Louisa, o que é que você quer fazer? O que é que você pensa em trabalhar, em estudar? Ela não tinha foco para nada, ela não tinha um objetivo, uma visão, um sonho, nada. Ela trabalhava num café da cidadezinha, que é uma cidadezinha muito pequena. O único meio de turismo que tem na cidade é um castelo que eles têm lá para visitação turística. Então ela trabalhava num café próximo a esse castelo e ela fazia tudo, fazia café, servia, era meio que garçonete, assim. Até que o dono desse café, que ela já trabalhava há muitos anos, decide fechar o café, que ele ia se mudar para outra cidade. E de repente Louisa fica sem emprego, né? Os pais dela, dependendo desse salário dela, a irmã dela projetando com um filhinho, que a irmã dela já tem um filho, e fazer faculdade longe, e com esse dinheiro ela iria pagar a faculdade dela, com o dinheiro de Louisa, e ia sustentar os pais. O pai dela trabalha, mas a empresa onde o pai dela trabalha está prestes a fechar. Então, assim, o dinheiro dela era o dinheiro para que a família dela toda contava, né, nesse café. Então, como ela era meio que o alicerce da família, assim, meio que o pilar da família no salário, no dinheiro, então ela tinha aquele emprego ali como foco de tudo. Até que ela perde esse emprego e ela tem que se ver nas agências de emprego atrás de uma nova oportunidade, né? Atrás de um novo emprego. Ela arruma emprego numa fábrica de frangos e coisas horríveis, assim, só propostas terríveis, trash mesmo. Então, assim, ela não se identifica com nada, até que um dia ela recebe uma proposta para trabalhar como cuidadora de um tetraplégico. Tetraplégico esse que ela pensava que ia ser um idoso ou uma pessoa bem mais velha. E de repente ela se vê sendo convidada para ser cuidadora de um tetraplégico de 35 anos, se eu não me engano. Isso, 35 anos. Que é o Will Traynor, que era no texto fala que ele é um é o cérebro de várias empresas. Ele trabalhava como investidor, comprando e vendendo empresas que ele achava que tinha um capital efetivo e tal. Então ele trabalhava com isso e era esportista, fazia esportes radicais. Então, assim, ele tinha uma vida muito ativa. Então, como ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma namorada muito linda na época, antes do acidente dele. Então, ele tinha tudo que um jovem, 35 anos, podia sonhar em ter, né? Tinha dinheiro, tinha uma família com uma bela condição financeira, tinha esportes à vontade, coisas que ele gostava de fazer. Ele vivia a vida como ele queria viver, né? Curtindo mesmo. Aí, um dia, o Will saindo da casa da namorada, quando ele vai pra pegar um carro, ele é atropelado. E nesse atropelamento, num dia de chuva, ele fica tetraplégico. Então, assim, tudo na vida dele muda de repente. Então, Louisa se encontra tendo que cuidar de Will. E a história, gente, gira em torno deles dois de uma forma incrível. É uma lição pra gente, que tanto pra quem não tem objetivo na vida e precisa de um objetivo, precisa de um foco. Porque tem gente que tá em casa e não sabe o que é que quer, não tem objetivo, não tem perspectiva, não tem sonho, não tem nada.
Se você perguntar, o que é que tu quer fazer quando tu terminar a escola, um exemplo? Ah, não sei. O que é que tu quer fazer quando terminar a faculdade? Ah, ainda não sei. Então tem gente que não tem perspectiva de nada. Então, lendo Como Eu Era Antes de Você, a visão de mundo muda totalmente. Tanto Louisa apesar de Will ser ranzinza no começo, ele trata ela mal, tenta afastar ela, porque o Will pensa que como ele era tão ativo antes, depois que ele ficou tetraplégico, ele pensa que ele não tem mais motivo para viver. Então, o único objetivo dele é dar cabo à própria vida. Então, o único objetivo dele é morrer. Que ele não quer viver daquela forma, ele não quer viver sem se mover, dependendo das pessoas. Assim, isso é um assunto muito complexo que é abordado nesse livro, que é a questão da pessoa que está inválido, ou a pessoa que está em cima de uma cama em coma, ou uma pessoa que está há muito tempo enferma, dependendo das outras pessoas, só vive sofrendo com dores, ter o direito de dar cabo da própria vida. Então, assim, eu prefiro não dar minha opinião sobre esse tema, mas eu quero muito ressaltar esse tema nesse livro. É uma autora que ela conseguiu englobar temas polêmicos, como a falta de objetivo na vida, a própria eutanásia, a falta de desejo de viver. Ela conseguiu englobar tudo isso nesse livro. Então o Will quer morrer, ele acha que ele não tem mais um objetivo na vida. Então Louisa chega nessa casa para mudar esse panorama, tentar mudar esse panorama, essa visão que o Will tem de que a vida não vale a pena ser vivida. Então, tanto Louisa dá cor à vida de Will, que estava totalmente preto e branco, levando ele para conhecer lugares lindos, maravilhosos, fazendo passeios que ele não saía de dentro de casa, não saía daquela cadeira de rodas, da cama. Então, assim, Louisa consegue tirar ele de casa, consegue fazer ele conhecer coisas incríveis, fazer coisas incríveis. E não só Will aprende nessa história, mas Louisa também, porque Will dá um sentido à vida dela também. Ele mostra a ela que ela tem potencial, que ela tem capacidade. Então, assim, os dois crescem juntos, os dois amadurecem juntos. Louisa, de repente, a vida dela dá uma reviravolta incrível. Ela começa a ter objetivo, começa a ter foco. Então, assim, esse romance, eles dois formam um casal lindo. Que você fica o tempo inteiro torcendo para que no final tudo dê certo e eles fiquem juntos. Então, assim, Como Eu Era Antes de Você, é um livro que eu recomendo demais pra vocês. Pra vocês poderem curtir um pouco como eu curti. É um livro que vocês vão passar como eu passei um tempão pensando nele ainda. Porque aí você fica esperando o tempo inteiro algo assim, no final às vezes não acontece ou pode acontecer. Então eu indico pra vocês lerem esse livro. Que a gente olha a capa assim, a capa é linda, né? A capa aqui, ela soltando um pássaro pra voar livre. E o livro é realmente isso, lindo e cativante. E eu recomendo demais esse livro pra vocês. Espero que vocês gostem também. Espero que vocês gostem da resenha que eu escolhi fazer pra vocês. E como diz na capa, é um livro magistral, com personagens carismáticos, verossímeis, absolutamente convincentes. Lu e Will vão conquistar o coração dos leitores. Conquista mesmo, pessoal. Conquista muito mesmo. É um livro lindo e eu recomendo pra vocês. E espero ver os comentários aí de quem já leu, de quem vai ler depois da resenha. Espero que vocês gostem muito. E se quem gostou, dá um gostei aí embaixo, um curtir. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo essa resenha sobre esse livro maravilhoso que é Como Eu Era Antes de Você. Um beijão, pessoal, e até a próxima resenha.